Quando a gente fala da linha de computadores da Apple, o iMac e o MacBook se sobressaem como duas opções muito boas para diferentes tipos de usuários. Então, se você é um criador de conteúdo, um estudante, programador, editor de vídeo ou simplesmente alguém que quer uma máquina que basicamente não vai te dar problema para o uso no dia a dia, decidir entre esses dois dispositivos pode ser difícil. E hoje eu tô aqui para comentar com vocês as maiores diferenças entre o iMac e o MacBook para te ajudar nessa escolha. E rapidamente, uma dica para vocês de uma plataforma incrível que dá acesso a mais de 200 aplicativos para iOS e macOS sem custo adicional, o Setup. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Você tem a opção de usar o Clima Mac X, MindNode, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup e todos esses apps gratuitamente. Para fazer isso, é só usar o meu link afiliado que tá aqui na descrição. Bom, então a primeira coisa que eu recomendo que você considere é se você precisa ou não de portabilidade. O iMac tem um design super clean e atual e é um dispositivo que a gente fala all-in-one, tudo em um, já que ele tem tela, processador e armazenamento, tudo em um. E falando do design, apesar de algumas pessoas não gostarem do queixo do novo iMac, eu continuo achando uma máquina super elegante e é sim uma peça que a gente fala statement, já que você entra em um escritório que tem um iMac, ele chama a atenção. Porém, não tem o que? Portabilidade, o que pode ser um ponto negativo para alguns de vocês que precisam poder levar o dispositivo para vários lugares diferentes. Por outro lado, o MacBook oferece uma portabilidade incrível com o seu design leve e fino, mesmo se você escolher o MacBook Pro. Então, se você está sempre viajando, trabalhando em vários lugares diferentes, ou simplesmente quer trabalhar em cômodos diferentes na sua casa, o MacBook pode ser a melhor opção para você. Eu simplesmente amo a portabilidade do meu MacBook Air com o M2 porque eu simplesmente trabalho da onde eu quiser. Então eu levo em viagens, eu levo para cafés quando eu tô trabalhando fora de casa e mesmo quando eu tô em casa eu decido se eu quero trabalhar aqui no estúdio ou se eu quero trabalhar na sala, por exemplo. Então eu gosto muito dessa liberdade que o MacBook Air me dá. Mas, ao mesmo tempo, eu amo quão confortável é trabalhar no iMac. Meu iMac tá aqui na frente, por isso que eu estou olhando assim. Eu amo quão confortável é trabalhar no iMac quando eu tô aqui no estúdio. Então, quando eu tenho que escrever muitos roteiros ou eu preciso fazer muita pesquisa enquanto eu tô escrevendo um roteiro, eu prefiro fazer isso no meu iMac, porque o display é muito maior. Agora, claro que eu poderia continuar usando o meu MacBook Air com um monitor externo de outra marca, mas eu realmente prefiro como o iMac fica na mesa, o design total do iMac na minha mesa. Eu já usei um MacBook Air com um monitor da LG de 31 polegadas no passado e, não me entenda mal, eu amava. Mas eu tinha que lidar com vários outros cabos. Eu precisava de um hub para conectar o meu MacBook nele, eu precisava de um stand para o meu MacBook, sem contar que eu precisei no caso na época, comprar um teclado e mouse separados. Isso com certeza não é um problema, mas é algo que você deve pensar também. Falando de desempenho, a linha dos MacBooks tem diferentes tipos de processadores que você pode escolher, como os chips M3, M3 Pro ou M3 Max, dependendo do que você precisa, e você poderia até, inclusive, dar uma olhada em modelos mais antigos, que tem o processador M2 Pro, M1 Pro, M1 Max, M1 normal, para um preço melhor. Então, você pode estar editando fotos, programando, editando vídeos, trabalhando em projetos 3D. O MacBook pode atender basicamente qualquer tipo de usuário. Por outro lado, o iMac mais novo tem o chip M3, que continua sendo maravilhoso, mas ele pode sofrer um pouquinho com tarefas mais pesadas, como edição de vídeo pesada, trabalhos, projetos 3D. Então, se você precisa de mais desempenho, talvez você prefira um MacBook. Mas não esquece que tudo depende do que você precisa,
quais tarefas você vai precisar fazer no seu dispositivo. Eu, por exemplo, ainda tenho o iMac M1, que no caso é o que eu estava falando aqui para vocês, e ele funciona muito bem para mim, porque eu uso para editar fotos, escrever roteiros, navegar na internet, em geral, tarefas bem leves. Mas eu já editei vídeo no meu iMac também e eu nunca tive problemas. Até o Pedro, meu marido, que edita os vídeos aqui pro canal e faz tarefas mais pesadas, já teve um MacBook Air com M1 e ele não tinha muitos problemas enquanto utilizava essa máquina. Falando sobre tela, eu diria que uma das maiores características do iMac é a tela de 4.5 polegadas, que é maravilhosa. Ela tem resolução de 4.440 por 2.520, com 218 pixels por polegada e suporte a 1 bilhão de cores, 500 nits de brilho e ampla tonalidade de cores P3. Então você pode editar fotos, trabalhar em planilhas, editar vídeos, fazer correção de cor ou até assistir filmes se você quiser. O iMac vai continuar te dando uma experiência maravilhosa. E apesar do MacBook não oferecer uma tela tão grande quanto a do iMac, obviamente, ele ainda tem uma tela de retina maravilhosa. Para alguns usuários, a tela menor do MacBook pode ser um ponto negativo, mas a portabilidade realmente faz isso valer a pena, já que você pode trabalhar confortável em lugares pequenos também, como cafés e até no avião, se você precisar. Eu não vou entrar em todos os detalhes e especificações dos modelos de MacBook disponíveis, mas eu preciso compartilhar com vocês que os modelos do MacBook Pro têm telas superiores às do MacBook Air. Então, tem pico de brilho de até 1.600 nits, tem também taxa de atualização de 120 Hz e o MacBook Air tem pico de brilho de até 500 nits e não tem a taxa de atualização de 120 Hz. Continua sendo uma tela com uma ótima qualidade, mas não é tão boa quanto do MacBook Pro. E claro, você pode comprar um monitor externo para usar com o seu MacBook quando você estiver em casa ou no seu escritório, mas quando você procura um monitor externo de qualidade, ele praticamente vai custar o mesmo preço do iMac. E de novo, eu sei que eu já falei isso, mas eu gosto quão clean o iMac fica na mesa. E eu também adoro o teclado com Touch ID, porque realmente facilita a minha vida quando eu tô fazendo login nas minhas contas. Além disso, você geralmente não pode ajustar o volume e brilho pelo teclado usando monitores externos de terceiros. Esse não é um super problema, mas pode ser um ponto negativo para você, então com certeza é algo a se pensar também. E ainda falando sobre monitores externos, se você está considerando comprar um MacBook Air para usar com o Studio Display, eu na verdade consideraria o iMac de novo. Sim, o iMac tem um display um pouco menor, mas você basicamente paga o mesmo preço e tem um computador tudo em um. E outra opção seria comprar um monitor de outra marca, mas como eu falei antes, você ainda teria que comprar um hub para conectar o seu SSD e outros dispositivos USB, um teclado, um mouse, talvez um stand para o seu MacBook e outros acessórios. Agora, se você realmente quer investir em um display ao invés do iMac, uma outra opção seria comprar um MacBook Pro com M3 Pro ou M3 Max, mas com certeza a gente está falando de outro orçamento nesse caso. Então, concluindo, a escolha entre o iMac e o MacBook realmente tem que ser de acordo com o que você precisa e as suas preferências. Se você precisa de um display maior, quer um computador tudo em um e não se importa tanto com a portabilidade, o iMac é uma ótima opção. Agora, se você precisa da portabilidade e versatilidade, o MacBook é uma escolha perfeita. Tenha em mente que qualquer um dos dois dispositivos que você escolher vai ter um ótimo desempenho e uma experiência do usuário maravilhosa. Se você tiver alguma pergunta específica, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.